Salve, amigos da Austrália Lifestyle! Estamos de volta e dessa vez com altas novidades e uma pessoa que viveu, né, uma situação inusitada aqui na Austrália, Vini. Pois é, ela com a vida toda organizada lá no sul do Brasil, de repente pintou uma oportunidade e veio parar aqui na Austrália. Ela é jornalista, comunicadora, mãe de 2 filhos, especialista em branding e ela é responsável pela comunicação da Brasil Week aqui na Austrália. Chay, Pô, seja que bem-vinda. Como é que você veio parar aqui na Austrália? Opa, poderia ficar horas aqui conversando com você sobre isso, porque a história é longa, né? E eu adoro falar, mas primeiro eu quero dizer muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês hoje, dividindo esse podcast, que é o maior sucesso aqui na Austrália. Bom, a Austrália, como vocês falaram, foi uma surpresa para mim. Eu estava com a vida, digamos, sabe quando a vida está andando bem, organizada, tudo direitinho, tava, né? Tinha minha empresa de comunicação e marketing no Brasil, os filhos no colégio, nós tínhamos comprado a nossa casa, que era para a vida. Meu marido chegou e falou, olha, surgiu uma oportunidade de trabalho super bacana. Eu, opa, show! Aí ele, na Austrália. Eu falei, o quê? Do outro lado do mundo? Como assim? E um tanto desafiador para mim, porque eu sempre trago isso, porque foi já numa idade mais madura da vida, né? A gente veio acima dos 40 anos e tendo que recomeçar novamente, acima dos 40 anos, num outro universo, do outro lado do mundo, praticamente do zero, falando de mim agora. Falei, será? Mas é claro que eu disse sim, porque a oportunidade de morar fora, de morar no exterior é incrível. Então, a gente veio para Melbourne em 2019, estamos aqui há 4 anos, e essa situação aí é exatamente isso. 6 meses depois, pandemia em Melbourne, quer dizer, no mundo, mas eu digo Melbourne, porque não sei se você sabe, mas foi o lockdown mais extenso do mundo. Então, Melbourne, trancada durante quase 2 anos. Olha, e como é que foi isso, Chay? Porque deve ter mudado tudo, né? Enfim, os planos e Nossa. tal. Foi uma loucura, porque a gente chegou em 2019, então um pouco mais de 6 meses, um pouco mais de 6 meses, e ainda tinha adaptação dos meninos, tinha aquele entendimento de o que eu vou fazer agora, né? Porque o meu marido veio com a vida, com a parte do trabalho organizada, mas tinha toda a minha parte, e agora? Como é que vai ser, né? Então eu precisei organizar as crianças, organizar tudo isso, teve mudança de colégio, teve várias coisinhas que a gente sabe como é que é quando a gente muda, e logo depois veio a pandemia. Então, todos os meus planos ficaram na gaveta e a gente teve que ficar em casa, então, por quase 2 anos com as crianças, e foram 2 anos extremamente desafiadores para todo mundo, né? Enfim, para quem mora fora ainda mais, porque a gente está longe de casa, a gente está longe de todo mundo, a gente está entendendo o nosso lugar num mundo novo, numa cultura nova, numa língua diferente, enfim. Olha, vou dizer uma coisa. E Chay, Olha, agora sim, passada a pandemia, obviamente a rotina se normalizou. Como é que está sendo essa adaptação dos filhos na escola aqui na Austrália e a convivência com as outras famílias? vou te falar uma coisa. Quando eu vejo aqueles... Ó, gaúcha, já ia falar piá. Piá é guri, é menino. Os guris, quando eu vejo eles falando inglês, é algo que me emociona, assim. Não sei se vocês têm filhos, mas ver eles falando inglês entre eles é demais. E imaginar que quando a gente chegou aqui, essa história é boa, quando a gente chegou aqui, nós 3, eles sem inglês, eu com inglês básico, a gente foi fazer uma prova de inglês para uma escola de inglês, porque a gente precisava estudar inglês, né? Então a gente foi fazer a escola. E um dos meus filhos saiu da prova, cada um foi fazer a sua prova. Eu num lugar e os meninos em outro. Quando o Rafael saiu da prova, ele olhou para mim, eu falei, e aí, filho, como é que foi? A prova de inglês deu tudo certo. Ele, mãe, tranquilo, marquei tudo letra A. Falei, como assim? A prova era múltipla escolha, ele nem leu, ele não entendeu nada. E ele marcou tudo A. Claro que ele foi mal, né? Porque imagina, ele chutou, que nem a gente fala lá no sul, ele chutou, ele não sabia nem o que ele estava lendo, não sabia nem o que ele estava... Botou tudo lá. E eu falei, sério, cara, que legal. Ó, fiquei quieta, né? Mas na verdade pensei, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Então, assim, essa cena dele saindo com a prova e que, né, tinha chutado todas as questões, não sabia absolutamente nem o que responder. E hoje, 4 anos depois, ver essa casa cheia de criança, tudo falando inglês, e eu tendo que me virar para entender e acompanhar o inglês deles, é sensacional. Mas é claro que tem muitos desafios, que nem
todo mundo, quando vai morar fora, tem muito perrengue, tem muito... Eu costumo dizer que morar fora, morar longe de casa, é uma montanha russa de sentimentos, né? Então, assim, tem semanas que a gente está aqui, tem semanas que a gente está aqui, tem semanas que o desafio está aqui, tem semanas que a gente está super orgulhoso do que a gente está fazendo, tem outros que a gente pensa, meu Deus, será que a gente está no lugar certo? Então, é uma montanha russa de sentimentos, que eu costumo falar. Mas ver eles andando, e cada um, né, seguindo a vida aqui na Austrália, nossa, é demais. Você vir para uma experiência dessa com a família, que você também aprende um bocado com as crianças, né? Então, eu falo inglês, sei lá, há mais de 20 anos, e, cara, tô sempre aprendendo com os meus filhos, eles me corrigem, não, olha, o sotaque tá errado, aqui a sílaba tônica da palavra não é aqui, é nessa aqui. Então É, é bem legal isso, né? Realmente é um prazer você ver a evolução deles, né? E acho que vai um pouco além da língua também, né, Chay? Porque uma coisa que eu acho muito bacana na escola aqui são os valores que são colocados para as total. crianças, né? Então, é impressionante como a molecada, no geral, tem um senso de cidadania super bacana, né? Duas coisas eu acho que tu trouxe aqui super legais para acrescentar. Uma é o esporte, o quanto a Austrália investe no esporte, isso é magnífico. Então, desde pequenininhos no colégio, para eles valorizam o esporte, então eles têm competições internas entre os colégios. O esporte é muito importante aqui, o que eu acho isso incrível. E a outra coisa que eu acho sensacional aqui é essa preocupação que eles têm com o mix de cultura, né? Então, sempre de onde é que tu é, onde é que tu vem, qual é a tua nacionalidade. Então, os meninos, eles têm colegas de lugares de tudo que é nesse mundão aí, né? Então, é demais. Então, sempre quando eles chegam aqui, por exemplo, eu tenho que perguntar de onde é que eles são, porque nem sempre é australiano. Então, essa oportunidade deles conhecerem outras culturas, eles estão na fase agora também de dormir na casa dos amigos, né, de fazer sleepover, e quando eles vão nos amigos, eles falam assim, mãe, ontem, por exemplo, mãe, ontem eu comi uma comida indiana, que é assim, 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 ela serviu desse tal jeito. Eu falei, jura? Gostou? Eu amei. Eu falei, pô, demais! A própria família indiana ali, preparando o jeito no horário deles, a comida deles, com o tempero deles. Quando que a gente teve, claro que a gente poderia ter outras oportunidades, mas de vida, né? Mas eu digo assim, como? Isso é demais, né? Então, assim, eu acho que essa tanto a valorização do esporte quanto essa questão da cultura, que eles trazem sempre onde é que tu é, onde é que tu não é, eu acho que isso é muito agregador e para as crianças é algo que eles vão levar para a vida, com certeza, para sempre. É isso, é um mundo, né, que se abre, na verdade. E, assim, a tua história é muito inspiradora, Chay. Agora eu queria saber de você, porque a gente está falando aqui dos filhos, da família e tal, mas e para você, cara, com mais de 40 anos, chegar num país totalmente diferente, com outra língua, sem dominar o inglês, meu, como é que foi esse processo para você? Bom, não foi fácil. Não vou falar aqui que foi só flores, eu acho que a gente tem que ser super sincero. Então, assim, não foi fácil, foi um desafio enorme, porque, claro, a gente vem com uma expectativa muito grande. Primeiro que eu tinha certeza que eu ia tirar de letra o inglês, né? Bora, eu vou lá fazer uma escolinha de 3 meses, depois eu vou falar com as pessoas, você vai dar tudo certo, logo depois eu vou estar trabalhando com clientes em branding. Nossa, porque eu sou uma pessoa extremamente positiva. Sempre, sabe? Eu sou daquelas assim que sempre acho que vai dar certo. Sempre vai dar certo. E aí, quando eu cheguei aqui, não foi bem assim a história. Mas todos os desafios e tudo que eu enfrentei, o que a gente enfrenta quando a gente vai morar fora numa fase mais madura, me fez crescer tanto, 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 tanto como pessoa, que quando eu olho para trás, eu agradeço por ter topado comigo mesmo esse desafio, né? Então, assim, de lá para cá, foi até interessante, foi durante a pandemia que eu, aqui nesse lugar que eu estou gravando com vocês, é onde eu dou as mentorias para as empreendedoras nesse mundão aí, é onde eu gravo tudo, podcast, aqui é o meu lugar. E sempre eu falo isso porque aqui eu fecho essa porta e ninguém entra, entendeu? Porque sabe que, olha, vamos lá. Então, assim, teve muito choro, muito tentando entender qual era o meu lugar no mundo novamente, como é que eu ia fazer o que eu gostava aqui do outro lado do mundo. E eu entendi que eu não precisava inventar, reinventar a roda, ou seja, ir para uma outra área, fazer algo diferente, que eu poderia fazer o que eu amava na Austrália. Como é que eu cheguei a essa conclusão?
começou o boom das lives. Vocês lembram na pandemia, aquele boom das lives, todo mundo fazendo lives e tal. Eu sou jornalista, como vocês falaram, de formação. E eu falei, tu quer saber? Vou fazer live, né? Eu tenho tudo, tenho um celular, tenho, né? Não preciso mais nada. E ali, durante a pandemia, eu comecei a fazer 3 lives por semana, mais ou menos. E eu comecei a conhecer só com empreendedores brasileiros nesse mundão, mas com muito foco na Austrália. E foram dessas lives que eu entendi o que as empreendedoras, os empreendedores brasileiros precisavam para ter uma marca forte longe de casa, em termos de branding. O que eles precisavam? Como é que eles poderiam trazer essa marca para dentro de um digital? Como é que eles poderiam vender online? Como é que eles poderiam ter resultado? Porque muita gente estava fechando as portas lá durante a pandemia e estavam só no online, né? Só no online, ou já estavam abrindo as suas marcas no online. E eu comecei a entender desses empreendedores como eu podia ajudá-los. E foi ali, então, que eu lancei a minha primeira turma de mentoria para empreendedoras que estão brasileiras, que estão nesse mundão afora, com o intuito de ajudá-las, potencializar elas como marca, terem voz. Então, foi minha primeira turma, e de lá para cá, já estou na 9ª turma de mentoria. Que legal. E aí você fala sobre branding, mas num aspecto um pouco mais pessoal, correto? Ou não necessariamente? Não necessariamente. Tá. Atendo também, atendo tanto como marca pessoal como empresa jurídica, atendo os dois. Porque toda a minha bagagem lá de 20 anos de experiência em marketing, eu sempre trabalhei com os dois, mas sempre trabalhei com o intuito de trazer quem está por trás da marca, o CEO, o empreendedor, para a linha de frente do negócio. E isso veio muito mais à tona agora, então o meu trabalho é fazer com que essas pessoas assumam a linha de frente dos seus negócios, tanto aqui no digital quanto no offline também. Então, eu trabalho tanto com marca pessoal quanto com empresa. Legal. E assim, eu acho que é uma coisa interessante, Thiago, porque como brasileiro na Austrália, você pode usar essa história do branding também a seu favor, né? Você criar a sua marca de um profissional brasileiro, de repente, né, um cara de Porto Alegre ou de São Paulo, né, que vem de um centro grande de negócios. Como é que você pode usar esse seu background, a percepção das pessoas para o seu próprio benefício, né? Para explorar todas as oportunidades aqui. Você concorda com isso, Chay? Como que a galera pode usar essa questão de ser brasileiro para se dar bem aqui na Austrália? E ó, antes da Total. Chay responder, eu queria dar um adendo aí na tua pergunta, que achei muito boa, ô Vini, que é o seguinte: como é que os australianos percebem os brasileiros, Chay? Tá, bora lá. Primeiro, é o seguinte, não tem nada, em termos de branding, nada vai te diferenciar mais do que a tua história. Então, é muito bacana o que tu trouxe aqui, porque é exatamente isso. Quando a gente conta a nossa história de empreendedor que está abrindo um negócio, que está morando fora, né? De onde veio, qual é o objetivo, qual é o propósito, qual é o significado desse produto ou serviço que ele está lançando, ele vai se diferenciar com certeza de um monte de marca igual, que faz tudo igual nesse mundão. Hoje a gente tem as redes sociais como nossa, a gente é praticamente o nosso editor, eu, né, como jornalista, antes, para se divulgar uma notícia, eu trabalhava em redação, as empresas tinham que mandar um release. Gente, agora eu vou entregar a idade total aqui, né? Tá, tudo bem. Então, as pessoas mandavam um release, eu como editora na redação do jornal, eu avaliava, eu como editora, se sim ou não, e aí eu publicava. Vocês têm noção isso? Hoje, eu, Chayenne, empreendedora do meu negócio, influenciadora da minha marca, vocês, com os business de vocês, você tem esse poder de ter um podcast, de falar com o público de vocês, de estar no digital e passar o sinal, a mensagem. Então, isso é fantástico. Eu acho que isso foi uma das coisas que mais mudou, acelerou, e a gente tem a faca e o queijo na mão. O que a gente precisa é de estratégia, né? De estratégia para entender qual é o nosso público, para quem a gente vai vender, a gente que está, né, como empreendedor nesse mundão, e quais são nossos diferenciais e como é que é a nossa história. Na minha opinião, todos nós somos uma empresa. Então, não importa se você é chefe de cozinha, se você trabalha na construção civil, ou se você tem um negócio, né? Você está prestando serviço para alguém, né? Pode ser para o seu empregador ou pode ser para o seu cliente. Então, eu acho que essa forma de se posicionar como marca, ela é muito produtiva, né? E esse conteúdo que você está trazendo é super importante para todo mundo que está nos escutando aqui. E faz uma Você diferença gigante na jornada. Chay, Desculpa. peraí, porque você ainda não me respondeu. Como é que os É, eu... australianos percebem os brasileiros? Bom,
sim, os australianos, na verdade, eles adoram as marcas brasileiras. Tanto é que agora a gente está organizando a Brasil Week. A Brasil Week é um evento onde acontecem 12 eventos dentro dele para mostrar o que há de melhor do Brasil na Austrália. Nosso principal objetivo é mostrar os business brasileiros, criar conexões, gerar negócios entre o Brasil e a Austrália. E então, o grande desafio, respondendo mais à tua pergunta, eu vejo hoje, é em relação a como falar com os australianos, como chegar neles, como mostrar meu produto e não vender só para brasileiros. E quando a gente pensa nessa estratégia, a gente tem que entender qual é o nosso público e onde ele está. Então, aí a gente entraria um pouco na estratégia, né? Então, por exemplo, depende se a minha marca tem mais gente no social media, no Facebook, se é mais jovem, está no Instagram, se eu preciso utilizar mais o LinkedIn para falar com os australianos. E, claro, fazer aquela virada de chave que é começar a falar inglês. Eu acho que esse é o grande desafio para as marcas brasileiras que estão nos países onde a língua é inglês, que eu sinto ainda que tem essa dificuldade de se assumir como marca e começar a falar inglês. O que você pretende daqui para frente, agora que já passou essa pandemia, todo esse burburinho, né, toda essa mudança de vida, o que você pretende daqui para frente, Chay? Pois é, então, esse ano eu continuei com as mentorias individuais, eu não lancei mentoria em grupo esse ano, então eu fiquei só atendendo face-to-face mesmo e mentoria por Zoom, em como ter uma marca forte e influente, né, no digital e fora dele. Paralelo a isso, projetos especiais aconteceram, tanto no Brasil quanto aqui. Me envolvi muito na parte de comunicação e marketing da Brasil Week, então foram projetos que realmente eu me dediquei para entregar com excelência. A partir de agora, para o ano que vem, meu grande objetivo, meu goal para o ano que vem é começar a também atender clientes aqui na Austrália em inglês. Então, essa é, né, atender clientes australianos, ampliar um pouco mais. Então, me expor cada vez mais a língua, a entender cada vez mais a cultura também. Claro que muito com foco nas empreendedoras por esse mundão. Vou continuar com as mentorias, mas também quero montar quem sabe, já estou trazendo aqui os planos dos bastidores, um hub de comunicação com relações públicas, designers, e para poder atender essa galera, porque assim, quem é de branding, quem é de marketing, quem é de comunicação, que está nos escutando no Brasil, que está pensando em vir para a Austrália, venha. Porque tem mercado aqui, gente. Tem mercado aqui. E quando eu olho a Austrália, tem mercado, é porque precisa de gente. Vem! Quando eu vejo o mercado da Austrália, assim, em termos de comunicação e marketing, eu comparo ao Brasil, a gente tem muito para agregar aqui na Austrália. Então, assim, venham para cá, eu tenho certeza que tem mercado. Legal. Ô, Chay, então eu queria só falar uma coisa para você e para o Thiago, né? Porque o Thiago, vou aqui também abrir uma informação. Ele recentemente começou a dar aula na universidade onde ele está fazendo o doutorado dele. E obviamente é um desafio novo para o Thiago e ele está alinhado com isso que você falou de tipo, vou começar a dar consultoria também para os australianos em comunicação. E o que eu falei para ele é o seguinte, Thiago, para os seus estudantes, é um privilégio ter você, porque é um cara que tem uma visão diferente, né? E esse sotaque, talvez até alguns desafios com a comunicação ali durante a aula, é super enriquecedor para essa galera e é um tempero novo. Então é muito legal. Queria eu ter um professor igual o Thiago ou uma mentora igual a Chay, pô. Sensacional! Olha aqui, ó. Desse podcast já vai surgir parcerias aqui. Já tô com a cabeça a milhão aqui. Pô, Vamos legal. fazer acontecer nessa Você tem que Austrália. participar mais vezes, Chay. Me Vamos fazer parece que você é acontecer uma nessa pessoa... Austrália, hein? Como é que é? Desculpa. Vamos fazer acontecer nessa Austrália. Reunir um Isso monte de aí. gente boa para que quer fazer acontecer. Tem tanta gente boa aqui nessa Austrália, gente. Tem muita gente boa. Não, Nossa, aqui mesmo nesse podcast já passaram muitas pessoas super interessantes com muito para agregar. E isso para a eu gente é um assisti. né, Renê? É um espetáculo isso aí. A gente está sempre aprendendo também, é muito legal. E a Chay, ela tem uma história. Conta um pouco mais para a gente. Como é que você estabelece as suas metas, Chay? Como é que você acompanha isso? Tá, Isso eu acompanho com todo carinho. Isso até antes de entrar aqui. Eu vou falar Vou ter que fazer de novo, porque eu ia falar
de hoje. Eu ia falar do tempo. Tá. Tá. Legal. Tem muita gente legal, né? E acho que isso tem um pouco a ver com a minha próxima pergunta, Thiago, porque as pessoas bacanas, elas sabem estabelecer as suas metas pessoais. E a Chay tem uma metodologia própria para isso, né, Chay? Conta Opa! para a gente o que você faz para estabelecer as suas metas e monitorá-las. Tenho, já faz tempo e não abro mão. Inclusive, está atrás do nosso computador aqui. Sempre eu me conecto com elas. É o Vision Board, a gente chama de quadro dos sonhos. Nesse Vision Board, eu coloco tudo onde eu quero chegar. Eu faço ele de 6 em 6 meses, ou quando eu preciso parar. Sabe quando a rota está andando super bem, mas às vezes acontece algo que desvia e tu pensa, opa, preciso organizar de novo. Então, geralmente de 6 em 6 meses, mas às vezes eu paro no meio do caminho, olho para ele e falo, precisamos mudar algumas coisas. Então, nesse Vision Board, eu coloco, nesse quadro dos sonhos, eu coloco algumas imagens de onde eu quero chegar, de qual é o meu objetivo, inclusive ele tem uma das imagens, estou olhando para ele aqui, tem uma das imagens eu falando numa palestra, e esse ano eu comecei a dar palestras na Austrália. Então, inclusive, a imagem desse Vision Board apareceu na palestra, porque eu falei, gente, aqui, ó, se vocês sonham, se vocês acreditam, se vocês se conectam todos os dias com quem vocês querem ser, com aquilo que vocês querem alcançar de coração, realize. E mostrei essa foto. Então, assim, tem todos os meus sonhos, o que eu quero, quais são os meus objetivos. Coloco também quem é a minha base, quem é que me dá todo o apoio para eu estar aqui fazendo acontecer, com todos os perrengues que só a gente sabe nos bastidores. E, além disso, eu coloco 25 afirmações, como se já tivessem acontecido. Por exemplo, deixa eu ler o primeiro aqui. Essa é boa. Passei na prova do IELTS, é meu primeiro. Eu nem tinha feito a prova ainda, a gente está no processo de PR agora, né? Então, a gente já entrou com a papelada do PR. Então, meu primeiro passei na prova do IELTS. Então, assim, eu já coloco 25 afirmações. Claro que vão ter algumas coisas que não vão acontecer, é claro que vão ter coisas ali que mudaram de rota, que naquele momento era importante, não são mais, mas tu te conectar com aquilo ali, com esse quadro, é o que me faz manter meu objetivo, me sentir segura quando eu preciso e fazer acontecer. Cara, isso é poderoso, hein, Thiago? Aí deu aula, Isso Vini. aí faz com que você aproveite mais o estilo de vida da Austrália, né, Thiago? É isso aí. Não, adorei, cara. Essa história do Vision Board me lembrou muito meu irmão. Eu tenho um irmão empreendedor lá no Brasil e ele tem o Vision Board dele, que é uma versão diferente dessa que você falou aí, mas que basicamente resume essa história, né? Daquilo que você quer para você daqui para frente. E ele sempre coloca essas metas de acordo com o tempo, né? E é super interessante. Eu fiz isso para vir aqui para a Austrália e estou aqui, Vini. Viu só? E Tá aqui. acontece. Pode saber que acontece. Agora eu quero saber o seguinte, Oxai, antes de finalizar, como é que tá o teu marido? Porque afinal de contas ele foi o trigger point, né? Adorei. O gatilho para chegar, viu? Boa pergunta. Tá, também. Nossa, muitos desafios e perrengues no dia a dia de estar à frente de uma empresa aqui na Austrália. Ele tá super bem, tá. Imagina, 4 anos depois, já, né? Já tá tudo A certo, mesma mas empresa, mesmo na trabalho. mesma empresa, no mesmo trabalho. Uhum. Mas, claro, muitos desafios, muitos perrengues de estar à frente de uma empresa. É uma empresa brasileira. Essa empresa brasileira comprou essa empresa australiana há um tempo atrás. E ele assumiu como CEO dessa empresa, então a gente veio para cá. Então, claro, comandar uma empresa, estar à frente de uma empresa brasileiro, né? Então, assim, passou por vários perrengues, mas tá aí, firme e forte, dando resultado. Boa. Que bom, que bom. É diferente, né, a dinâmica, né, de você ter pessoas, né, da sua mesma cultura se reportando para você e de você ter pessoas de culturas diferentes, você sendo um estrangeiro, então realmente isso gera alguns desafios. Mas isso tudo faz parte do estilo de vida, Olha né? aí. Dito isso, Thiago, a gente vai para aquela nossa pergunta. Qual Qual delas? é, Thiagão? É o seguinte, Oxai, o que é o Australian Lifestyle para você? Nossa, essa pergunta é boa. Sabe o que é? É poder ter segurança, poder caminhar com segurança, eu moro perto da praia aqui em Melbourne, moro em Brighton, então eu poder, sabe, parar tudo que eu tô aqui, fechar minha agenda e caminhar
lá na praia 1 hora, é poder ver minhas crianças, os guris, indo para o colégio sozinhos, tendo total segurança de ir e vir, poder conhecer essa Austrália que é maravilhosa, é poder viver essa experiência de morar fora, num país que é considerado, né, um dos melhores lugares do mundo para se morar, tu poder conhecer muita gente, como a gente está agora no podcast aqui, conhecer muita gente nesse mundão que tem histórias parecidas e que fazem acontecer e que nos dá orgulho de ser brasileiro. Então, ao mesmo tempo isso, sabe? Para mim, é qualidade de vida, segurança e a oportunidade incrível de conhecer pessoas novas nesse mundão. Legal. Demais. O que mais você quer, Vini? Não, é só agradecer aqui a Chay, e a gente também está tendo a oportunidade de conhecer hoje uma pessoa maravilhosa que é você, e foi muito legal ter aqui você dividindo um pouco da sua experiência, né? Eu acho que você vai inspirar muitas pessoas, né, que estão no Brasil, pensando em, de repente, vir para uma nova jornada com as suas famílias, a dar esse passo e fazer valer, né? Então, muito legal, muito obrigado, Chay, bacaníssimo aqui. Eu que Eu faço agradeço demais. das palavras do Vini as minhas. Muito obrigado pela participação, foi alucinante. E agora, né, a gente está cada um em um canto da Austrália, né? Eu na Gold Coast, o Vini em Perth, você em Melbourne. Mas vamos torcer para que um dia a gente possa se encontrar ao vivo, que eu vou te falar, cara. A pandemia me ensinou isso, meu. Nada melhor do que o contato direto, né? O olho no É olho, a gente verdade. se conhecer de verdade. É verdade. Eu que agradeço demais o espaço aqui nesse podcast, que eu acompanho, não perco nenhum. Obrigada de coração. E a gente vai, ó, mantendo contato. Beleza, Muito maravilha, bem. pessoal. Então, a gente se vê numa próxima, Vini. Obrigado. Valeu, Chay. Até a próxima. Valeu, Tchau. Tiagão. Tchau, Chay. Até. Tchau.